Neste vídeo, vamos entender a origem do neopentecostalismo, as diferenças entre os movimentos pentecostais, carismáticos e neopentecostais e analisar as principais denominações que seguem essa linha teológica. Se você quer entender o que realmente caracteriza o neopentecostalismo e como ele se diferencia das demais correntes do cristianismo, fique até o final do vídeo. Para compreendermos o neopentecostalismo, precisamos voltar um pouco na história e entender como os movimentos pentecostais surgiram. O pentecostalismo teve início no início do século XX, com o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, por volta de 1906. Esse movimento enfatizava experiências espirituais, dons do Espírito Santo, como o falar em línguas, e a busca pelo batismo no Espírito Santo. O pentecostalismo chegou ao Brasil através de missionários suecos, como Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da organização religiosa Assembleia de Deus em 1911. Já nos anos 1950 e 1960, surgiram os chamados pentecostais de segunda onda, como a denominação intitulada Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Brasil para Cristo, que começaram a adotar algumas novas abordagens teológicas, mantendo a ênfase nos dons espirituais, mas incorporando elementos diferentes das primeiras igrejas pentecostais. Porém, foi na década de 1970 que um novo movimento emergiu, o neopentecostalismo. Esse movimento rompeu com muitas das tradições pentecostais e adotou uma abordagem mais pragmática, voltada para o crescimento numérico, a teologia da prosperidade e o uso de métodos mais modernos de evangelização. A organização religiosa, intitulada Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo em 1977, é um dos principais exemplos desse novo movimento. Outras, assim chamadas igrejas neopentecostais, surgiram na mesma linha, como a organização religiosa intitulada Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Renascer em Cristo. Agora que entendemos a origem do neopentecostalismo, vamos ver como ele se diferencia das outras correntes evangélicas. Os pentecostais históricos são aqueles que seguem a doutrina original do movimento pentecostal, enfatizando os dons espirituais, mas mantendo uma abordagem teológica conservadora. As organizações religiosas, tais como as Assembleias de Deus e a Igreja Congregacional Pentecostal, fazem parte dessa categoria. Elas têm momentos de pregação bíblica, enfatizam uma salvação quase que adquirida pela santidade pessoal, que não deixa ser salvação pelas boas obras, e a experiência do aclamado batismo com o Espírito Santo. Os carismáticos são um grupo que surgiu dentro das chamadas igrejas históricas, como a Igreja Católica e igrejas protestantes tradicionais. Esse movimento começou na década de 1960 e trouxe a crença nos dons espirituais para dentro dessas organizações religiosas, mantendo muitos elementos litúrgicos tradicionais, mas incorporando experiências espirituais místicas. Já os neopentecostais têm um foco bem diferente. Eles enfatizam a teologia da prosperidade, que ensina que Deus deseja que todos os crentes sejam ricos e saudáveis, e que a fé pode ser usada para conquistar bens materiais. Além disso, muitas das chamadas igrejas neopentecostais promovem campanhas de desafios de fé, onde os fiéis são incentivados a fazer ofertas financeiras como uma forma de alcançar bênçãos. Outro ponto importante é a ênfase no misticismo dentro do neopentecostalismo. Enquanto os pentecostais históricos baseiam sua doutrina na pregação da palavra, se podemos dizer assim, muitos neopentecostais utilizam objetos ungidos, água do Rio Jordão, sal grosso e outros elementos que lembram mais as práticas supersticiosas do que a fé bíblica. Entre as denominações que seguem a linha neopentecostal, algumas se destacam pelo tamanho e influência. Talvez a que esteja no topo desta lista seja a que se intitula Igreja Universal do Reino de Deus. Fundada por Edir Macedo, essa organização é conhecida por sua forte presença na mídia e pelo uso de campanhas financeiras
para a arrecadação de dinheiro. A teologia da prosperidade é um dos pilares da organização, e muitas práticas, como a fogueira santa, têm sido amplamente criticadas. Depois temos a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por R.R. Soares, tem uma abordagem semelhante à da Universal, mas com um tom mais moderado. E em terceiro temos a chamada Igreja Renascer em Cristo, conhecida por atrair jovens e por introduzir a adoração extravagante, misturando música gospel contemporânea e cultura pop. Essas denominações compartilham uma ênfase no sucesso financeiro e no uso de objetos e campanhas para ativar a fé, algo que não tem fundamento bíblico sólido. O neopentecostalismo é um movimento relativamente recente que se distanciou das raízes do pentecostalismo histórico. Um dos pontos mais preocupantes é seu foco na teologia da prosperidade, que associa a fé cristã ao sucesso financeiro e à ausência de dificuldades. No entanto, a Bíblia ensina que a vida cristã não está centrada em riquezas materiais, mas no contentamento e na fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo escreveu: "Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes." 1 Timóteo 6, verso 8. Ele também advertiu que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6, verso 10, mostrando que a busca desenfreada por riquezas pode levar ao afastamento da fé. Além disso, o neopentecostalismo muitas vezes rejeita a ideia do sofrimento cristão, sugerindo que toda dificuldade é fruto de falta de fé. Mas a Bíblia nos ensina que o sofrimento faz parte da vida do crente e pode até ser usado por Deus para nos fortalecer espiritualmente. O salmista disse: "Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos." Salmo 119, verso 71. O próprio apóstolo Paulo enfrentou prisões e dificuldades e ainda assim afirmou: "As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho." Filipenses 1, verso 12. Isso nos mostra que a fé verdadeira não se baseia na ausência de problemas, mas na confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. Outro ponto preocupante do neopentecostalismo é a introdução de práticas místicas e extrabíblicas. Algumas igrejas incorporam rituais e ensinos que não encontram respaldo na palavra de Deus, mas as Escrituras nos alertam: "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Colossenses 2, verso 8. Diante de tudo isso, vemos que o neopentecostalismo apresenta desvios sérios da fé bíblica, colocando a prosperidade material como centro da mensagem, negando o papel do sofrimento no crescimento espiritual e adotando práticas místicas sem fundamento nas Escrituras. Como cristãos, precisamos nos firmar na palavra de Deus e discernir aquilo que realmente vem do Senhor. O Evangelho não se trata de riquezas ou milagres fabricados, mas da graça de Deus que nos transforma e nos conduz à eternidade com Cristo.